desde o começo, eu queria ser professor. E aí eu tive a oportunidade lá no Colégio Adélia Camargo Correia. Eu era supervisor de laboratório e uma professora saiu que estava dando aula para a terceira idade. Eles ficaram sem professor. E aí eu me voluntariei para dar aula para a terceira idade. E foi fantástico. E aí eu me descobri, falei, é isso que eu quero. Porque o conteúdo era significativo para eles. E aí eu comecei, falei, é isso que eu quero dar aula. E aí eu investi no professor Mauá. E aí, putz, inevitavelmente me veio a pandemia aqui na minha cabeça. Um professor de 30 anos, né, lecionando, ele não tinha, né, esse contato com o computador e de repente falou, você vai ter que dar aula no computador. Você vai ter que adaptar a sua aula no computador. E aí eu fiz esse papel. Eu treinei seguramente mais de 10 mil professores. Seguramente. 10 mil professores. Nossa. Antigamente a gente quase não tinha meninas na robótica. E agora tem colégios que a maioria é menina. Que legal. Eu fico muito feliz, sabe, do público feminino, né, abraçar um pouco mais essa parte da tecnologia. Fala pessoal, seja bem-vindo ao Léo, o podcast com o Léo, onde a gente fica totalmente ao Léo. Percebeu o trocadilho? Hoje eu vou conversar com alguém aqui que atua na intersecção entre tecnologia, educação e empreendedorismo. Trabalhando na prática com temas como inteligência artificial, programação e inovação aplicada. Ele é professor universitário, ele também é fundador de uma EdTech, que a gente vai saber bem o que é isso, e ele vive o desafio de transformar a tecnologia em produto, projeto e impacto real. Quem que eu estou falando? Bom, talvez alguns conheçam, porque já podem ter sido alunos dele. Estou falando de Luiz Fernando Bueno Mauá, ou como todo mundo conhece... Professor Mauá. Grande, tudo bem? Prazer em revê-lo, Léo. Ele tem um bordão, né? Professor mesmo. Mauá. Muito bom, é muito bom esse teu bordão. Né? Porque ele fica marcado. A primeira vez que tu se apresentou e eu não me lembro onde foi, e tu começou a tua fala falando assim, professor Mauá, pontuado, mesmo, né? É isso eu mesmo. Falei, que legal, tipo um bordão, né? Cada professor tem o seu... É importante ter. Professor, vou te chamar de professor e Mauá em algumas vezes. A gente já vai começar a nossa conversa e eu quero conhecer um pouco da tua história. Você me passou aqui um pouco do teu currículo e tal, e tem muita coisa bacana aqui que depois a gente vai falar. Mas antes, eu preciso perguntar se você está confortável aí, cara. Poxa, tá. Excelente. Tá. Sabe por que você está confortável? Porque você está numa cadeira da Slick Desk. A Slick Desk Ergos. Que beleza. A Slick Desk é uma patrocinadora aqui do podcast e ela mandou essas duas cadeiras, é uma Slick Desk Ergos. A Slick Desk é uma empresa que, além de cadeiras, ela fabrica aquela mesa que levanta. Entendi. Aquela de regulagem de altura. E essas cadeiras são novas. Eu tinha uma cadeira muito ruim aqui, que me complicou um pouco a minha lombar, que eu já tinha um problema e ela complicou ainda mais. E aí essas cadeiras aqui são ergonômicas, então elas têm regulagem de altura, regulagem de vários tipos de regulagem, altura, o assento vai para frente, para trás, aqui o apoio dos braços, tem várias aqui das costas, tem mesmo. São muitas regulagens. E vale muito a pena pelo custo-benefício. E aí, por falar ainda mais de custo-benefício, tem um cupom aqui na descrição do vídeo, tem um link e tem um cupom. O cupom te dá R$130 de desconto, se você quiser utilizar, né, em mesas ou cadeiras da Slick Desk. Já que eu estou nesse momento de patrocinador, eu preciso também falar da contabilidade que me ajuda aqui, que é a M Contabilidade. Se estiver precisando de ajuda, se você tem um negócio digital, um sistema, trabalha com SaaS, micro SaaS, se você tem infoproduto e precisa de uma contabilidade que entenda desse universo mais moderno, vamos dizer assim, mais novo, o pessoal da M, o Anderson, né, da M, ele entende muito do assunto, ele me ajudou a pagar menos imposto, que eu estava pagando a mais, né, não é ilegal, mas eu estava pagando a mais do que eu deveria, e aí, baseado no conhecimento dele, tive redução, e por isso que eu gosto de trazer aqui. Na descrição também tem um link lá, é um formuláriozinho que você vai preencher para eles entrarem em contato com você. E a última empresa que ajuda que esse negócio acontecer é a Desenvolva, a escola online, onde a gente te ensina a desenvolver soluções
de forma visual, ou seja, com tecnologias mais visuais, né? Que a gente chama de low code, no code, agora o tal do vibe code, que eu vou puxar esse assunto aqui pro Mauá para ver se ele está utilizando isso ou não. Ufa, falei disso tudo, mas é preciso, né, pessoal? Porque para isso acontecer, para a gente dedicar energia, para a gente conseguir parar aqui e trazer esse conteúdo para todo mundo, a gente precisa desses parceiros. Mas eu quero agora sim entrar na conversa com o professor. Professor, antes de tudo, obrigado, né, por você ter topado vir aqui. Você já tinha vindo aqui, né? É verdade. Mudou bastante, né? Mudou. Excelente, ficou excelente. Legal. E aí, Mauá, eu te conheci, esse ano não, eu te conheci quando eu entrei na faculdade para lecionar, ano retrasado. Ano retrasado, final do ano retrasado. Mas eu queria conhecer um pouco mais, assim, ó, eu queria entender, antes do Mauá virar professor, pesquisador, fundador de EdTech, tudo isso aí que eu comentei rapidamente e eu quero saber mais depois. Como é que, em que momento que aconteceu o Mauá querer se interessar por tecnologia e seguir um caminho profissional? Isso. Primeiro, obrigado pelo convite, eu estou muito bem confortável aqui. Olha que eu sou um professor de peso, hein? Estou muito bem confortável, né? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu me formei na Unisanta, Engenharia da Computação. Tá. E aí eu tive que escolher, ou era um ramo mais profissional nesse sentido de empresa, mas eu sempre gostei na parte educacional. Desde o começo, eu queria ser professor. E aí eu tive a oportunidade, lá no Colégio Adélia Camargo Correia, onde eu estava eu era supervisor de laboratório, e uma professora saiu que estava dando aula para a terceira idade. Ela saiu. Caramba. Eles ficaram sem professor. E aí eu me voluntariei para dar aula para a terceira idade. E foi fantástico. Porque muitas vezes eu estava fazendo um conteúdo muito difícil para eles. E eles, de mexer no mouse, de trabalhar com uma pasta, criar conteúdo simples, eles já ficaram felizes, só primeiro de estar naqueles momentos. Olha, que eu pesava na época uns 80 quilos. E aí eu comecei a ganhar bolo da ceia. Foi aí. Então começou aí. E aí eu me descobri, falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero ser professor, né? Porque elas me abraçaram de uma forma, assim, porque o conteúdo era significativo para elas. Entendi. E aí eu comecei a falar, é isso que eu quero dar aula. E aí eu investi no professor Mauá, não no profissional da indústria, tudo. E aí foi muito bacana. E aí eu comecei a dar aula lá no Colégio Adélia Camargo Correia, tinha um curso técnico de informática. E aí o dono do colégio, né, o senhor Rogério, viu que estava sendo um sucesso. Falou assim, vou te colocar no colégio técnico que a gente tem aqui de informática, né, que era segundo grau técnico. E aí foi um sucesso. Aí eu dei aula de Java, dei aula de várias disciplinas, né, mais na parte técnica. Então foi muito legal nesse sentido, né? Mas assim, você começou a se interessar por tecnologia na faculdade ou não? Como é que você caiu na faculdade de engenharia? Então, eu fiz a Federal de Cubatão. Então, na Federal de Cubatão, eu já visualizei que eu queria a parte de informática. Entendi. Entendeu? E a Federal foi muito bacana, tinha professores fantásticos. Teve aula com o Maurício, então? Tive aula com o Maurício Ascenji. Nossa, foi muito bom. Porque você sabe que você ter um professor bom vai te influenciar. E assim, eu falo que tem professores bons e tem o Maurício. Eu concordo. Preciso ver se o Maurício um dia vem aqui. Ele é meio, né? Meu low profile, né? Ele é mais reservado nesse sentido. Mas é uma inspiração, sabia? Ele é mesmo, de vários alunos nossos. Né? É verdade. É muito legal. Eu fui monitor, eu fui monitor do Maurício, porque eu fui monitor do Santa. Então, nessa época eu estava fazendo engenharia,
eu fui monitor do Santa Cecília. Uhum. E aí eu me inspirei em vários professores excelentes da universidade. Sim. E aí eu não ficava só no laboratório, na parte extra do corredor, eu ia para aula. Então eu ajudava o professor, então eu via, dependendo da explicação que o professor ia ter uma dúvida. Eu falei, professor, eu posso ajudar se tiver alguma dúvida? Caramba, que legal. E aí eu ficava ajudando nesse sentido, professor. Então, a gente tem laboratórios lá com 40, Sim. 60 máquinas, né? E dependendo da explicação ali, os projetores não eram tão bons, então a resolução era ruim, então muitas vezes era no quadro mesmo. Então eu consegui, talvez, ajudar alguns professores e me inspirar em muitos professores nessa época. Caramba, que legal, que legal, que legal. E essa tua... Esse teu... Como é que fala? A pulguinha de querer ir para a área de educação, ela aconteceu graças ao Adélia. O Adélia é lá no Guarujá, né? Lá no Guarujá. Colégio Adélia Camargo Corrêa. E você nunca... Então, desde a época que você fez a engenharia, esse pulguinha, esse bichinho te mordeu e você nunca quis ir para o mercado, assim, tipo indústria? Não, na realidade, eu peguei tantas aulas, então... que eu nem tive oportunidade. E financeiramente, para mim, se a gente for verificar, né, eu estava ainda recém-formado, até começando, 21 anos, 22 anos, né? Era um salário muito bom. Entendi. Era um salário muito bom que eu ganhava. E eu já queria casar, eu estava apaixonado. Eu ainda estou apaixonado. Mas na época eu queria casar. Então eu queria pegar um monte de aula, tudo, e me deram essa oportunidade. Entendi. Então eu sempre quis ser professor nesse sentido. Eu nunca me vi na empresa nesse sentido. Entendi. Que legal, cara, que legal. Hoje, e tem um detalhe, né? Tu falou de casado. A tua esposa estudou junto contigo. Você sabe que isso é uma coisa sensacional. Mas tu conheceu ela na faculdade? Conheci ela na faculdade. Que é isso? Ela era da minha turma da faculdade. Fizemos engenharia da computação juntos. Caramba. Que ano que foi isso? Isso foi em 2002, 2003. Tá. Fizemos engenharia da computação juntos. Tinha na época aí umas 8 mulheres, uns 60 alunos. Mas eu falei, ela vai ser a minha esposa. Caraca, que loucura, né? E aí eu estudava cada vez mais, porque eu queria, é verdade. E aí, em cálculo, na parte de cálculo, eu estudei tanto que eu falei, isso eu sou bom. E aí eu fui monitor voluntário da turma. E aí eu expliquei para a turma e ela começou a assistir às aulas. Falei, opa... Olha aí, ganhei um pouco de atenção. Mas foram nos trabalhos em grupo. Você sabe que os trabalhos em grupos ajudam também. Tá vendo? Caramba, que legal, que história bacana. Eu tenho um amigo, né? Faz tempo que eu não vejo, mas de sala, que também o namoro começou dentro da sala de aula, na faculdade também no Santos, só que era de ciência, né? Ciência da computação. É o João e a Nádia. E eles começaram a namorar lá, e aí depois terminaram a faculdade. Eu sigo eles assim nas redes sociais, faz tempo que eu não falo com eles, mas eles tiveram filhos aí há pouco tempo. Entendi. Dessa turma, 4 casais se formaram. Caramba. Exatamente, da minha turma, 4 casais. Olha que interessante. Tinha alguma coisa aí, né? Tinha alguma coisa na água ali, os brilhos. 4 casais. Que legal, cara, que legal. E aí, Mauá, em que momento você começou a olhar para esse universo de querer ter um negócio, ou melhor, criar um negócio? Foi as aulas que foram te mostrando oportunidades? E como é que surgiu o estopim da tua ideia e até você criar essa ideia? Que momento que isso aconteceu? É uma ótima pergunta. Por quê? Porque eu comecei a dar aula para um nível maior. Então, o médio, a faculdade. E aí eu verifiquei que quando o aluno chegava na faculdade e não fazia um curso técnico, ele tinha muita dificuldade. Em algoritmo, por exemplo, ele nunca viu nada parecido. Sim. E aí ele tinha muita dificuldade em algoritmo. Então, às vezes, o sonho dele era fazer engenharia ou um curso de tecnologia. Aí chegava em algoritmo, ele reprovava.
porque a gente geralmente começa com código. Na época era mais rígido ainda, hoje a gente é mais aberto. Mas na época a gente só começava com código, então não tinha tanto aquele olhar de trabalhar com lógica de programação e algoritmo, já começava com código. Então tinha muita reprovação. E aí eu falei, olha, vamos criar algo que eu consiga trabalhar no fundamental, na base do aluno, para trabalhar esse aluno, principalmente para ver se ele gosta de fazer algo com tecnologia, né? E foi um sucesso. Esse foi a grande visão, digamos assim, de você criar um material próprio nesse sentido com o aluno. Tá. E aí explica para o pessoal poder conhecer o que a tua empresa hoje ela faz, qual que é o core dela? Isso. A gente trabalha com educação tecnológica. Então a empresa chama Logic Minds. Hoje nós somos pioneiros aqui há mais de 15 anos, onde nós trabalhamos com robótica, informática, lógica, programação, realidade virtual, realidade aumentada dentro das escolas. Então são dezenas de escolas que nós trabalhamos do Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Santos, Cubatão. Nós trabalhamos com várias escolas de algumas formas. A primeira forma é a disciplina de educação tecnológica. Tá. Então, a antiga disciplina que nós tivemos de informática, as escolas tiraram essa disciplina e colocaram uma disciplina mais ampla, que no caso, a nossa é educação tecnológica. Então, nós fizemos um material, né, onde nós trabalhamos robótica, por exemplo. Só que é uma disciplina multidisciplinar. Então, vou dar um exemplo simples. No 7º ano, quando o aluno de História, de Geografia vai aprender Leonardo da Vinci, ele vai aprender com o professor de História, Leonardo da Vinci. Na educação tecnológica, ele vai criar a máquina de voar de Leonardo da Vinci. Então, aquele livro, aquela foto que ele viu de Leonardo da Vinci, ele vai recriar esse mecanismo com a gente. Então, a gente trabalha toda a parte multidisciplinar em relação a isso. Em informática, a gente não dá só, eu vou falar do Word, do Excel, não, a gente trabalha projetos de informática. Não a ferramenta, mas a solução para você poder desenvolver o projeto. Legal. E aí a gente trabalha a parte de programação também. Aí os alunos têm toda a parte de programação, desde os pequenininhos até os maiores, com uma sequência didática. A gente inicia com linguagens iconográficas. Então são ícones, porque eu consigo trabalhar a estrutura de repetição, condicionais, com esses ícones. E a parte de programação com temática de jogos. Então isso é importante. Porque você trabalhar só para esse público-alvo, só a parte de programação, por exemplo, os maiores vão fazer uma série de Fibonacci. Para eles não interessa muito isso. Mas você fazer algo para o estilo Minecraft, né, para poder, vai ter um interesse muito maior. Sim, é verdade. Vai ter um interesse muito maior de aprender aquilo, né, que faz algo automático no jogo, né, como a linguagem Lua no Roblox Studio, por exemplo. Então são coisas bem interessantes. Todo material nós que criamos. Caramba. Todo material nós que criamos. Que legal. E a tua esposa Isso, ela me ajuda. Eu fico mais na parte pedagógica, ela fica mais na parte administrativa. Ela que cuida da grana. Ela que cuida. Exatamente isso. Ela que cuida da grana, de todo o network dos contatos com as escolas. Tudo, que legal, cara. Que legal. Muito, bem legal. Muito legal. E assim, Mauá, aqui a gente falou só da ideia, né? Mas quanto tempo demorou para você ter esse primeiro sacadinha até o negócio realmente começar a acontecer? Isso. É interessante esse começo, né? Porque, na realidade, o que eu ganhava como professor, eu visualizei que os alunos poderiam criar coisas fantásticas com a robótica. E aí eu comecei a criar os kits de robótica. Então, importava um kit de robótica. E aí, só que o kit ele vinha sem nada, não vinha manual. E aí a gente entregava para um aluno, o aluno montava, legal. E na outra aula, montava, legal. A terceira aula já não era tão legal, porque ele não tinha essa criatividade toda de fazer sozinho. Aí a gente verificou a possibilidade de estar criando esses manuais com esses kits. Então eu fazia todo em 3D,
e criava, separava, isso aqui vai começar passo 1, depois passo 2, depois passo 3, né? E aí começa com carrinho com motor, depois 2 motores, 3 motores, esse carrinho ele vai girar, então a gente coloca programação, né? Então hoje os nossos cursos extras são cursos de 5 anos. Caraca. Né? Então eu tenho desde a robótica, eu tenho programação também com a parte de criação de jogos, né? Porque quando a gente fala que é só criação de jogos, os pais ficam um pouco preocupados. Né? Porque o que acontece? Hoje nós temos, vamos falar do Roblox, isso é uma preocupação até para os pais. Né? O Roblox, quando a criança, vamos falar criança de 8 anos, 9 anos, ela joga no Roblox, ela está jogando um jogo que outras pessoas fizeram. Tem jogos fantásticos, mas são jogos que não são da classificação etária da criança. Isso é importante para os pais saberem. Quando ela usa o Roblox Studio, que é a plataforma que nós colocamos para eles, nós temos todos os manuais, a criança que vai criar. Perfeito. Então ela vai jogar o jogo que ela criar offline. Não é online, é offline, para ter total segurança naquele ambiente. Sim. Então, uma aula, por exemplo, vamos criar uma cidade. A criança fala, nossa, professor, uma cidade? A minha pergunta, o que tem que ter numa cidade? Uma cidade tem que ter prédios, legal, o que mais? Hospital, 1, 2, casas, e aí vai colocando escolas, aí vai colocando. Legal. Um aluno falou, professor, posso colocar um McDonald's? Eu falei, pode, mas não pode ser a única coisa, tem que ter outros restaurantes. Não, mó barato, mó barato. E aí eles se divertem, né? Porque eu falei, tem que ser uma cidade legal, vamos colocar um parque de diversões, tudo. E aí eles vão colocando. Entendi, cara, que legal isso, que legal. E quando é que surgiu quando é que a Logic Minds, né? Quando que surgiu essa ideia, quando você começou literalmente ela? Isso. E aí, quando eu estava nas aulas, e aí a gente percebeu que tinha algumas empresas nacionais que estavam fazendo um serviço de robótica, mas era muito caro. Então, era uma mensalidade muito cara. E aí, era só para elite que fazia esse curso. Aí eu verifiquei uma possibilidade de democratizar a robótica. Disso ser barato. Entendi. Porque era uma mensalidade muito cara e era um curso extracurricular. Entendi. Era muito caro. Eu falei, não, então a ideia, né, o nosso nicho, o nosso público-alvo, é um aluno que os pais têm uma certa condição financeira mínima que consiga, por exemplo, colocar um filho num curso extra, junto com a escola. Então a gente fez uma parceria com algumas escolas no começo para poder oferecer esse curso. Se eu coloco um valor muito alto, Léo, eu vou ter 2, 3 alunos só da escola e não me interessa isso. Então era um valor mais baixo, aonde vários alunos podiam colocar. Você imagina eu fazer uma luta de robôs, um futebol de robôs, eu só tenho dois para brincar. Não tem graça. Eu tenho que ter uma turma cheia, uma turma, né, que é muito legal brincar, né? Eu trabalho em grupo. É interessante que a robótica, a gente trabalha em grupos. Então, um kit é para um grupo. Então, um vai organizar, o outro vai construir, o outro vai programar, o outro vai liderar. Então, essas funções é muito interessante até a universidade para você avaliar. Então, por exemplo, o que vai organizar, o que vai construir, o que vai programar, qual é a função de você construir, qual é a função de você organizar? A parte de líder, até que ponto que eu vou chamar a atenção ou que eu vou estar apresentando esse projeto. Então, você definir as funções, né, você dá um coro para aquele aluno poder estar desenvolvendo. Isso é importante. Que legal, que legal. Porque começou a fazer, os projetos começaram a ficar grandes. Então, se você faz um carrinho pequeno, um aluno só faz. Sim. Mas se você faz o carrinho com 2 motores, que ele tem uma H, que ele tem um soquinho aí, já fica mais difícil. E você dividindo esse projeto em várias pessoas e cada um fazer um pouco e depois a gente junta, isso é fantástico. E você acaba treinando o aluno a ser um profissional, né? Isso. Porque trabalhar em conjunto. Exatamente isso. E a principal dificuldade deles no começo era isso. Era isso. Aprender a trabalhar em grupo. Né? Porque muitas vezes isso é muito interessante.
Se você faz com alguém que você tem uma certa amizade, eu até fiz uma reunião de pais disso, porque eu tive que mudar alguns grupos. Porque o que acontece? Eu garanto que o aluno tem uma equipe grande. Então vai um professor, vai 1 ou 2 auxiliares. Que eu garanto que o aluno, quando termina a aula, ele consiga finalizar a montagem. Porque senão ele vai falar, eu fiz a montagem e não terminei. Então, os professores têm esse olhar para verificar meia hora de aula, até que ponto que ele chegou. Até que ponto que o professor ele vai interferir ou o aluno vai continuar fazendo. Então, a gente tem todo esse olhar. E muitas vezes os grupos que têm uma amizade maior tinham mais dificuldade na montagem. E às vezes eu tinha que fazer uma mudança nisso. Colocar alguém que não era do seu ciclo de amizade para melhorar o desempenho do grupo. Para causar o desconforto, né? Que legal, cara. E até você colocar meninas, porque é muito interessante, até se você for analisar a curva de inscrição, estava até conversando com a minha esposa, a Paola. Antigamente a gente quase não tinha meninas na robótica. E agora tem colégios que a maioria é menina. Que legal, cara. Eu fico muito feliz, sabe, do público feminino, né, abraçar um pouco mais essa parte da tecnologia. Com certeza. A gente fez agora a apresentação para os pais nos colégios, nossa, um monte. Eles levaram um robozinho para casa. E as meninas enfeitaram os robôs, sabe? Foi muito legal. Caramba. As meninas são mais atenciosas em algumas coisas, né? Não, total. Muito mais. Quando eu verifiquei que a gente tinha mais meninas esse ano, a gente trouxe alguns enfeites de cores mais rosa, vermelho, para elas enfeitarem os robôs. Foi uma bacana. Legal. Então a gente teve essa atenção, né, de verificar. Né? Em que ano que surgiu a tua empresa? Quando é que vocês começaram? A gente está um pouco mais de 15 anos. 15 já? 15 anos. 15 anos. Mas teve assim, a gente sempre, a cada ano a gente pega 2 a 3 escolas. Novas? Caraca, que sempre. Então tem um monte de gente envolvida. Tem dezenas de escolas. Hoje eu tenho dezenas de sim. Quantos professores eu tenho hoje uma equipe de professores e uma equipe de estagiários. Tá, e quantos professores vocês têm? Então, a gente trabalha, por exemplo, alguns professores são professores da escola, entendi. E alguns professores são exclusivos meus. Então eu tenho hoje a maioria professores exclusivos meus. Trabalha 100% comigo. E outros professores que são professores da escola que trabalham com o meu material. Legal. Então, se a escola, por exemplo, ela já tem o seu professor de tecnologia e ela quer adotar o meu material, eu treino o professor e ela adota o meu material. Então, é um parceiro nosso. Sim. Se a escola não tem esse professor e quiser ter 100%, vai o meu professor e vai o meu material também. Que legal, cara. É uma operação razoavelmente grande hoje. Sim. A gente está muito feliz. Mas não foi só felicidade, né? Até aqui. Não. Tem muitos problemas. Né? Tem muitos problemas. Né? Tem professor... Né? Qual a nossa maior dificuldade hoje? Por quê? Porque se o professor, por exemplo, ele vai entrar com material completamente novo. Então, se o professor da escola ele não gostar de trabalhar com projetos, porque a gente trabalha com projetos o tempo todo. Então, o professor ele tem que ter essa capacidade, esse olhar de querer trabalhar com projetos. Sim. Os meus professores, antes de estar na parte prática, são 200 horas de treinamento. Eu pago 200 horas de treinamento, o professor ganha para ele estar fazendo, auxiliando, para depois que ele vai começar a dar aula. Mas primeiro ele tem todo o treinamento em relação a isso. Que legal, cara. Então existe todo o cuidado, né? Sim. E falando de trajetória, assim, Mauá, desse teu lado empreendedor, do teu lado ali por trás, eu sei que a parte administrativa acaba passando pela tua esposa, né? Mas assim, são 15 anos, você falou, né? Quanto tempo, de fato, assim, se você consegue lembrar, quanto tempo de fato, eu gosto muito de falar da parte ruim da história, né? Porque eu estava até com uma amiga aqui ontem, a Karina, e ela é muito envolvida nesse universo de startup, né? De negócios e tal.
e a gente decidiu falar que o episódio fosse contra os empreendedores de palco. Essa era a meta. Né? E eu gosto de trazer muito esse olhar, né? Quanto tempo desses 15 anos que vocês demoraram para que o negócio realmente começasse a andar de verdade? O grande problema, os primeiros 5 anos de cada empresa. Por quê? Porque você não tem muito capital. Então, vou dar um exemplo. O nosso kit hoje custa R$6.000 para eu importar. Tá. Eu tenho hoje kits que eu posso ter de R$600 ou de R$6.000. Só que o de R$600 eu não consigo programar. Então a criança faz a montagem e acabou. E não tem graça se não tem movimento. Como que eu vou falar de robótica se não vou ter movimento? Se a criança não vai automatizar algo? Senão ele vai fazer uma aula, 2, na 4ª aula ele vai falar, qual que é o próximo desafio? Sim. Né? Então os kits são caros. Então para você fazer uma organização, né, para comprar 10 kits, 20 kits, você já precisa ter, numa empresa que está começando, você já precisa ter uma organização financeira. Sim. Uma organização financeira. Esses kits que a gente vai comprar, vamos falar de R$200.000. A gente vai comprar esses kits. Eu vou conseguir ter alunos inscritos. Esses professores que a gente já tem, eles vão ter que receber o salário. Então a nossa maior dificuldade no começo, porque quase ninguém falava da robótica. Sim. Era justamente ter alunos inscritos. Tinha muito preconceito, até da parte dos pais. O pai falava, nossa, vou colocar o meu filho na robótica? Não, isso daí é coisa lá de faculdade. Então eu fiz muita palestra no colégio para poder mostrar que na robótica eu começo com 4 anos a trabalhar com robótica. Caramba. Eu tenho kits com 4 anos de idade. Pô, seu filho vai ser esse. Seu filho vai ser o meu aluno. Caramba. E a gente já começa. É um kit diferente, as peças são maiores, mas são kits de encaixe. Legal. Então eu consigo trabalhar a criatividade, né, a motricidade, e já começa a trabalhar com esses kits, com esse material. Então hoje eu tenho vários kits. Hoje eu tenho toda evolução. Esse aluno com 4 anos, depois ele vai com 5, já muda, depois vai com 6, já começa o movimento, depois já começa a programar e vai indo. Que legal. E vai. Então hoje eu tenho toda a sequência de kits. E a minha dificuldade no começo é porque financeiramente eu comprei o melhor kit, só que o melhor kit não era adequado para 6 anos, para 5 anos, para 4 anos. Então você teve que adequar todos os anos, todas as faixas etárias. Exatamente. E a mãe tinha, às vezes, o irmãozinho queria também fazer. Né? Então eu tive que adequar esse kit, que era para uma idade maior, eu tive que fazer ele separado para cada faixa etária. Caramba. E eu acho que eu consegui, foi um sucesso, mas depois que melhorou a parte financeira, a gente conseguiu comprar o kit mais adequado para a criança, e hoje eu tenho toda a sequência em relação a isso. Sim, sim. Cara, tu tá falando de 15 anos, né, da tua empresa. E aí, putz, inevitavelmente me veio a pandemia aqui na minha cabeça. Tu deve ter... Foi um problema. Tu deve ter tido que rebolar, né, nesse momento, né? E aí, imagina você ter um pouco mais de 5.000 alunos, né? E aí você vai, a cada dia você vai perdendo aluno. Cada dia você vai perdendo aluno. E aí eu tive que me adaptar, como vários, com as aulas online. Não é que eu não gosto desse formato, mas o meu problema foi na prática. Porque a gente está falando de alunos mais novos, né? Então o que a gente fez? A gente comprou kits que eu pudesse dar para os alunos. Então, esses alunos que continuaram com a gente deu o kit para o aluno. Eu ia entregar na casa do aluno. Caramba. Esses alunos que eram da Baixada Santista, a gente conseguiu manter até um número bem grande. Bem grande. Que bom. E aí eu entregava o kit para o aluno. E aí, online, eu estava aqui fazendo junto com o aluno. Então, a gente criou uma sequência de aulas.
é uma aula completamente diferente. Sim. E aí eu montava junto com o aluno, e aí ele ficava com esse kit. Então a gente fazia mensal. Qual era o kit mensal desse aluno? Então a gente entregava um pacotinho para ele, com todas as Parece aulas. assinatura de vinho, né? É por aí. Só que aí eu montava com ele junto com os pais e foi um sucesso também. Foi bem legal. Legal. Né? Foi bem legal. Mas isso foi muito desafiador pra gente. Imagino. Foi muito desafiador. E a gente também a gente estava nos colégios e a gente conseguiu ter uma abertura nos colégios para dar um treinamento para os professores. Então eu fiquei muito feliz. Muitos a gente fez de graça até, para poder ajudar os colégios nesse momento. Tinham colégios que o professor ele não tinha muito contato com o computador. Imagino. Ele não tinha contato com o computador. E aí a gente falou, não, agora ele vai ter. E a gente treinava esses professores. Você lembrou da época lá da Adélia, né? Nesse momento. Por aí. Ensinando o online para o professor. Por aí. Mas é incrível, né? Um professor de 30 anos, né? Lecionando, ele não tinha, né, esse contato com o computador e de repente falou, você vai ter que dar aula no computador. Você vai ter que adaptar a sua aula no computador. E aí eu fiz esse papel. Eu treinei seguramente mais de 10 mil professores. Seguramente. 10 mil professores. Nossa. É gente, hein? É isso mesmo. Mas foi um processo, né, de meses, né, de treinamento. Sim. Começou porque não era só eu, né? Era uma equipe. Então eu tinha a minha equipe, no começo peguei a minha equipe e falei, ó, você vai treinar esse colégio, você vai esse. E a gente começou a treinar os colégios justamente para não perder aluno. Claro. Os nossos colégios parceiros, a gente queria que eles tivessem mais alunos, claro, porque eu também estava nesses colégios. Né? Teve colégio que fechou. Teve colégio que fechou. Acredito. Colégio que fechou. Nessa não foi época, fácil. Nessa época aí da pandemia, minha esposa ainda estava lecionando, né? E foi bem tenso, assim, também para eles. Tipo, ela é nova, mas ela também para saber o que fazer, né? E na verdade, o colégio é que tem que tomar a frente para definir qual ferramental. Eu até lembro que eu tentei ajudar, mas foi um pouco de guerra de egos também. Não é ali. fácil, não é fácil. Não é fácil. E foi meio tenso essa fase. fase. Mas assim, eu fiquei feliz e é muito gratificante quando você vê o professor como se fosse um aluno e a dificuldade que ele tinha no começo, depois ele conseguindo lecionar o seu conteúdo. Né? Então, de uma certa forma, esse professor ele foi forçado a se atualizar. Então, isso melhorou a aula dele. Aquela aula que ele dava só no GIS, melhorou a aula dele. Então, nós tivemos muitas escolas que também colocaram Wi-Fi em sala de aula, né? colocaram projetor em sala de aula. Então, houve um investimento das escolas por causa da pandemia. Verdade. Eu estava com um amigo da minha esposa aí no sábado, trabalhou com ela lá na escola, ele é de Cubatão, né? E ele mostrou aí umas fotos que ele está lecionando na escola municipal e agora eles têm uma TV grande. É isso mesmo. Cara, muito legal o recurso, véio, da TV, que tu escreve na própria TV, cara. É isso mesmo, você escreve na própria TV. Só para finalizar essa papo da pandemia, quando estava 100% híbrido, 100% online, depois entrou o híbrido, no híbrido a escola teve que colocar o projetor, porque o professor vinha uns 3, 4, 5 alunos, e aí ele tinha que olhar e ele tinha que estar projetando isso para ajudar. Então a escola teve que colocar, digamos assim, um Wi-Fi, né, uma velocidade um pouquinho melhor, né? Sim. E isso nós agora estamos aproveitando melhor esses recursos que as escolas investiram, né, nesse sentido. Mas foi um baita desafio, né? Foi. Não foi fácil para ninguém. Não, né? Para ninguém. E assim, Mauá, eu já quero entrar depois na parte universitária sua, tá? Mas ainda quero tentar pegar alguma outra insight aqui de você. Porque a gente tenta, Léo, assim, uma empresa de tecnologia. Qual é o desafio? Sempre tem que trazer coisa nova. É isso que eu queria... É isso. Então, por exemplo, a gente trouxe agora a parte de prototipagem em 3D. Tá. Que foi um sucesso.
O que a gente tem de prototipagem em 3D? Quando o aluno ele faz o curso de criação de jogos, ele cria um personagem. E aí ele cria esse personagem, ele levou para casa. Então ele cria um personagem virtual, ele e cria um depois jogo. ele materializa. Vamos lá, ele criou um jogo. Esse jogo tem um personagem que ele criou. E aí, esse personagem a gente dá vida materializando. É tipo isso aqui, É né? tipo isso. Agora você imagina, numa apresentação de paz, é isso, exatamente isso. Numa apresentação de paz, fala assim, ó, esse é o jogo que seu filho criou e aqui é o personagem do jogo que ele fez. Cara, sensacional. É o personagem que ele fez. Exatamente isso. Né? Então, é bem interessante. Legal. E eu, a parte de modelagem, eu gosto bastante da parte de modelagem. Então, hoje nós temos alguns recursos. O primeiro é o pixel de montar. O que é o pixel de montar? Pena que eu não trouxe aqui. Ele coloca quadradinho por quadradinho. Para você mandar algumas eu vou mandar, aqui, prometo para você que eu vou mandar. O pixel de montar é como se fosse esse daqui, tá vendo? Esse é de madeira. Mas esse é de madeira, é como se fosse esse. Só que é quadradinho por quadradinho, nós fazemos a fusão 240 graus e aí fica um personagem. É a maneira de fazer. Que legal. Só que a criança vai um por um, que é muito legal. Depois a gente tem a caneta 3D. A caneta 3D ela não é perfeita, mas ela é muito legal. Então ela pode pegar um desenho e ela vai à caneta 3D. A caneta 3D é um filamento de PLA, que é o mesmo da impressora 3D, ele derrete e a criança vai moldando. Tá. Ela faz o desenho, vai moldando. E é muito legal. Só que depende do traço. Ela desenha no ar, mas depende do traço da criança. Claro. Então, vamos falar do personagem. Se ela for fazer um personagem 2D com a caneta 3D, ele não vai ficar perfeito. Claro. Mas ela consegue fazer os olhinhos, ela consegue ficar muito legal. E aí tem a parte de modelagem com a impressora 3D. Então, a impressora 3D é hoje a minha paixão. É porque eu estou criando coisas também. Então, eu vou dar um exemplo. A minha sogra comprou uma TV de 85 polegadas. E aí, o parafuso, ela não achava o parafuso. Pronto. Aí eu falei assim, eu vou criar esse parafuso. Eu tô famoso lá em casa. Ela falou, na reunião, ela falou assim, olha aí, o Luiz cria parafuso. Porque hoje você pode criar. Se alguém tiver com o parafuso faltando, pode falar com o Mauá. Você cria o que você quiser. Você cria hoje com a impressão 3D, com a modelagem, o que você quiser. Hoje as impressoras baixaram bastante o preço. Antigamente, uma impressora dessa qualidade era 20 mil reais. Agora, com 5 mil, 4 mil, 3 mil, você compra uma impressora boa. Compra. Que legal. Uma impressora boa. Que ela consegue nivelar a mesa. Porque a grande dificuldade de um usuário comum é o nivelamento da mesa, da impressora. E hoje já tem muitas com nivelamento automático. Tá. Porque senão você perde muito tempo, você vai errar, você vai perder dinheiro, você vai perder os filamentos, porque você não vai funcionar. E eu vejo, eu não entendo nada dessa parte da impressora 3D. Pode falar. Pode pegar água aí, fica à vontade. É aquele, quando eu falo filamento, é o fiozinho de plástico. Não sei se é plástico o nome correto, mas parece plástico. Isso é caro, um rolo desse fio, não? Não. Nós compramos hoje por quilo. Por quilo. Então, vamos falar que o quilo está R$100 e poucos. Que dá para fazer, vamos falar, esse bonequinho aqui, eu faço uns 20 desses, só para você ter uma ideia. Tá. Então, o custo de R$10, dá um exemplo de R$10, R$8 um bonequinho desse. Tá. Então, é um valor muito acessível. Sim, com certeza. É um valor muito acessível. Dá para fazer. Só que se você não tiver a técnica, você vai perder filamento. Entendeu? Você vai perder filamento, não vai ficar bom, até você chegar nesse nível. Então, hoje nós temos cursos de impressão 3D, que legal, né, que já tem no Brasil todo, que é muito interessante. É a parte de modelagem, isso que é muito importante. Nós ensinamos o aluno a modelar. Porque você jogar para a impressora é fácil, mas você modelar, tem toda a técnica em 3D de eixo X, Y, Z. Olha a matemática aí. Ó. Não, mas hoje o aluno pode criar aquilo que ele quiser. Legal. Hoje pode criar aquilo que ele quiser. Essa era a minha pergunta. Tu pegou bem no ponto que eu ia te falar. Tipo assim,
quando a gente fala de tecnologia no mercado é uma coisa, mas na educação é uma coisa bem complexa, né? Porque tu tem que estar sempre trazendo as novidades o mais rápido possível, né? Isso é um grande desafio, né? E é isso. E o desafio, o que acontece? Muitas escolas têm a impressora 3D, mas não usam a impressora 3D. Então é isso, quando eu vou fazer uma consultoria no colégio, eu sempre pergunto, em que vocês usam a impressora 3D? Quais foram os projetos no ano que vocês usaram essa impressora 3D? Porque tem muitos colégios que compraram até um preço mais em conta, mas no primeiro problema parou. A impressora parou. Ninguém sabe consertar, não tem ninguém e a impressora parou. Então, a impressora 3D numa sala maker, ela é o coração da sala maker. Ela serve justamente para você fazer projetos educacionais. E fica fantástico. Você imagina, você cria um projeto com a impressora 3D, você vai ver o corpo humano, você cria lá uma parte do coração e você leva aquilo para casa, pô, é sensacional. Então hoje nós temos vários projetos hoje com a impressão 3D na parte educacional. Caramba, que legal. Eu lembrei de uma coisa, peraí. Eu lembrei de uma coisa. Vou pegar aqui sem cortes. O problema é onde tá. Achei. Aqui, ó. Olha esse. Olha aí, é isso aí. Olha aí, ó. É isso mesmo. Só que esse daqui, ó, e aí tem um problema aqui de qualidade, mas assim, é sensacional. É isso mesmo. É isso aqui é impressão 3D. Esse aqui, ele tinha um scanner, né? Para o pessoal poder ver aqui, sim, ó. Deixa eu jogar aqui para mim. Ó, o pessoal poder ver, eu tava num evento e aí tinha um scanner. Aí eu sentei e o pessoal me escaneou, né? Tu tem que tentar não se mexer, né? Sim. É bem difícil. E aí depois a impressora 3D veio e imprimiu. E o que tem de novidade agora é inteligência artificial para impressão 3D. Então hoje a inteligência artificial, você manda uma foto sua, ela gera o modelo em 3D e aí eu consigo usar a impressão em 3D. Entendi. Teve uma coisa curiosa aqui, não sei se claro. dá para perceber. Dá para perceber. Quando eu estava participando disso daqui, quando eu estava participando desse experimento, foi num evento aqui em Santos. Aí terminaram de me escanear e aí começou a imprimir. E a gente demora um pouco, né? Demora um pouco. Aí quando começou a chegar no final, aí o pessoal começou a olhar assim, o cara lá da impressora, acho que era até o Kalenin lá, talvez tu conheça o Kalenin, já ouviu falar? Já sabe quem é, né? Aí ele falou assim, pô, tem uma coisa de errado. Aí tu se mexeu, né? Aí eu falei, não, meu nariz é que é torto mesmo. O nariz torto, ele achou que eu tinha me mexido. Entendi. Aí eu falei, não, olha pra mim. Aí ele olhou e falou, não, então não se mexeu não, porque o nariz tá torto, né? Entendi. Mas eu gosto muito, vou deixar aqui, eu gosto muito dessa parte de impressão 3D e gostaria muito, é um grande desafio isso para as escolas poder, na sala maker, ter essa parte de impressão 3D. Cara, que legal. Então você conciliar hoje o que eles estão aprendendo e eles recriarem, por quê? Qual é a minha próxima proposta? É a maquete de isopor. Eu não quero mais que as escolas façam aquela maquete de isopor. Então elas vão fazer o Egito. Pega o isopor e às vezes, são as mães que fazem o trabalho. Não é o aluno que faz. Entendi. Leva lá o isopor e fica pintando. Aquilo não tem nada a ver. O aluno hoje ele pode recriar esse mundo no Minecraft, no Roblox. Ele pode fazer isso. Ou ele pode fazer na impressão 3D. Ele pode recriar isso. Vamos falar do Egito. Pode recriar o Egito no computador, modela, eu jogo na impressora 3D e sai perfeito. Caramba. Então o recurso é muito mais fantástico do que você pegar um isopor, pegar uns bonequinhos de Playmobil e colar assim. Né? E você faz aquilo, não dá, eu quero tirar esse isopor. Entendi. Né? Porque o isopor não faz nem bem, né, nesse sentido. É verdade. Ecologicamente correto não faz bem. Sim. Né? E aí o que acontece? Os filamentos, né, da impressão 3D, antigamente só tinha as cores básicas. Agora não. Eu tenho várias nuances, vários matizes de filamento. Entendi. Então eu posso fazer um trabalho fantástico hoje. Então fica realmente muito bonito, muito interessante nesse sentido.
Então, o nosso próximo desafio que a gente está trabalhando bastante é com impressão em 3D. Caramba. Com as nossas novas impressoras que a gente comprou. Então, por isso que o investimento, É bem importante. isso vale a pena. Todo empresário ele tem que investir na empresa. Todo ano. Tá. Isso a gente faz todo ano. É. Kits novos, todo ano. Qual kit que hoje nós temos no mercado que é muito bom para o ensino médio? Então, eu vou pesquisar. Eu vou em feiras, eu vou em negócio, eu pesquiso, compro testo para ver se ele é adequado para aquele público. Entendi. E é um investimento que você faz, mas é importante. E você como, né, eu falei lá sobre EdTech, né? A EdTech é uma empresa de educação tecnológica, sim, claro, né? isso mesmo. Nessa linha. E você como uma EdTech, você tem que tá todo momento antenado e buscando consumir as informações mais novas para ter novas ideias, trazer novidades para os alunos, né? Isso é uma dificuldade. Isso a gente enfrenta em sala de aula na universidade também, né? Quando eu estudava, já era assim, você fez antes de mim o curso, inclusive, eu reclamava bastante, eu fui presidente do DA, né? Eu sei. E eu reclamava bastante que a tecnologia avança muito rápido para a disciplina não acompanhar, né? E às vezes é uma marra do MEC, essas coisas todas aí, mas mesmo assim eu sempre fui muito chato de, beleza, o nome da disciplina não precisa mudar, mas o conteúdo pode. Sim. E deve mudar porque, cada hora é uma novidade que você não pode deixar passar, porque senão o aluno vai chegar lá fora e vai ver um universo totalmente diferente do que está sendo visto aqui dentro. Eu batia muito nessa tecla. Então, na educação superior, a gente tem esse desafio. Agora, vamos para a educação superior, Mauá. Em que momento que isso aconteceu na tua vida? Começou até cedo, na realidade. Não começou cedo, por quê? Porque quando eu comecei com a terceira idade, depois eu fui para o ensino médio, né, o ensino fundamental, o ensino médio, e aí eu queria novos desafios. E aí, novos desafios. Tô aqui sem fazer nada, né? Não é sem fazer nada. Digamos que eu estava trabalhando de manhã e à tarde, e queria trabalhar à noite também. Tô com a noite livre, tô fazendo nada. Queria trabalhar à noite. Aí eu recebi, né, a proposta, né, muito feliz, de ser professor universitário, né? E eu confesso que eu adoro dar aula para a universidade. Né? Claro que o professor Mauá, com alunos de 4 anos, ou o tio Mauá, né, ele tem que... E é muito interessante que eu tinha um dia na semana que eu era o professor Mauá, dava aula para uma turma de 5 anos, depois eram os maiores, e à noite para a universidade. Então você tinha que ser quase um ator ali, você tinha que estar com um perfil diferente para os menores, né, e no final você tinha que... Né, ser mais técnico, digamos assim, era para uma turma de último ano, né? Então você tinha que ser mais técnico, né? Mais nesse sentido, né? Mas muito interessante, né? Porque a universidade você prepara realmente esse aluno para o mercado de trabalho, e você precisa também sempre se atualizar, né? Até por dica sua, Léo, a gente esse ano, quando estava dando criação de aplicativos, eu usei até uma linguagem no-code, logo no começo. Legal. Porque eu realmente acho importante, se esse aluno ele tem uma demanda, essa é uma demanda rápida ali, ele pode colocar isso em prática. Sim. Usar uma linguagem no-code, low-code, para estar desenvolvendo um produto. E hoje nós temos linguagens fantásticas, linguagens completas que ele consegue desenvolver, e foi um sucesso. Muitos não conheciam, falaram, nossa, mas em 3, 4 horas você consegue um produto final. Você fala, nossa, mas eu já terminei, já consegui fazer. E foi muito bacana. Sim. Né? E o professor, então, nessa aula, eu tive que eu estava com a aula pronta, só para vocês entenderem. E aí, a partir do momento que eu decidi, né, em otimizar isso para os meus alunos, eu tive que fazer uma aula nova. Estudar exatamente isso. Mas depois, no fim, é muito gostoso. Quando você vê o aluno, poxa, que legal. Então, eu aprendi mais uma solução
para colocar no meu portfólio. E aí vale a pena. Né? E o professor é justamente isso, né? Ele desenvolver várias soluções, mostrar para o aluno que tem outras soluções, né? Justamente para esse problema que ele vai estar desenvolvendo. Claro, é muito importante. E é um pouco difícil, em alguns momentos, você lecionar, porque pelo menos eu sinto isso, que às vezes você fica preocupado do aluno não estar gostando, né? Esse é um ponto, mas não é nem isso que eu ia falar. É de você estar tá entregando algo realmente útil para ele. Essa é a minha maior preocupação. Porque existem vários universos para serem mostrados, várias tecnologias para serem mostradas, mas o que de fato ele vai utilizar quando ele terminar ali. Porque não adianta ele só aprender coisas mais modernas também, não adianta só você ensinar coisas modernas, mas ensinar o que de fato vai causar uma evolução para que ele use lá fora, né? Então essa é uma provocação que eu fico me perguntando. Para não pegar só ou a tecnologia da modinha, ou a tecnologia que mais emprega, porque às vezes ela também pode não ser tão útil assim, ou a tecnologia que de repente pague mais, mas tipo, algo que seja mais abrangente. Olha, se você aprender isso, independe de qual tecnologia você vai usar. Esse conhecimento vai fazer você trafegar facilmente de uma para outra. Eu tenho muito essa preocupação, sabe? De não levantar uma bandeira de uma tecnologia. Sim. Aqui no canal eu faço muito isso, né? Eu não fico falando só da tecnologia A ou a tecnologia B. Eu gosto de mostrar a diversidade. Mas é importante, e aí isso acho que é um papel da faculdade, que tipo de conteúdos tem que ser aplicados ali. É lógico que a gente usa uma ferramenta ou outra como exemplo, mas acho que o mais importante, na minha cabeça, sempre foi o conhecimento fundamental para que você possa conseguir mexer com N tecnologias diferentes. Dúvida, né? Sem dúvida. E no Santa, posso falar abertamente, a gente verifica muito isso nos nossos egressos. Né? Os nossos alunos que se formaram estão muito bem formados, até o Léo recentemente fez um evento e trouxe alguns egressos, né? Poxa, foi um orgulho para nós. Então a gente viu alunos muito bem formados, muito bem empregados e bem financeiramente. Né? Então esse trabalho que a gente teve de base aí, eu acho que valeu a pena nesse sentido. Total. Né? Valeu a pena. E agora vai ter uma avaliação específica para os egressos. Todas as universidades vão ter que fazer. Então, quando a gente faz uma avaliação, nós vamos ter que avaliar também os egressos. Então, eu fico bem tranquilo em relação a isso. Né? Então, quando a comissão do MEC ele vir avaliar o curso, eles vão avaliar uma parte dos egressos. Caramba, que legal. Que eu acho que realmente faz sentido, né? Faz Porque sentido. Não adianta você... Quem que nós estamos formando? Claro. Porque o MEC estando ali naquele dia ou aquela semana, ele tem uma visão, mas esses alunos que estão fazendo o curso desde o começo, se formaram, como que a indústria ela absorveu esses alunos que se formaram? De que forma? De que forma que eles que absorveu? Porque virou um comércio, né? Sim, muito grande, sim, né? sim. Infelizmente. E justamente para as universidades ter esse olhar também, de fazer uma boa formação, como nós fazemos, para justamente colocar esses profissionais no mercado de trabalho. Sim, sim. E aí, Mauá, você está, aproveitando que a gente falou de universidade, a gente leciona numa universidade aqui em Santos, chamada Universidade Santa Cecília. E o Mauá, além de lecionar nos cursos que eu também leciono, agora ele está à frente de um novo curso. É um curso de inteligência artificial, né? Que eu acho que ele está à frente, eu digo, ele vai atuar como coordenador. Conta um pouco desse desafio, cara. Isso, obrigado pela oportunidade, né? Nós estamos coordenando, né, um curso novo de inteligência artificial. Então, a universidade fez um estudo e verificou que
nós precisamos ter um papel, alunos formados com essa graduação de inteligência artificial. O que está acontecendo? Tem muitos profissionais de TI que precisam fazer um treinamento para inteligência artificial. Então, as empresas estão vendo essa necessidade de ter um profissional específico para inteligência artificial. Fizemos uma grade de 2 anos. Uma grade onde você tem toda a formação de programação, colocamos o Python, que é uma linguagem muito interessante para IA, colocamos machine learning, colocamos a parte de algoritmos, colocamos a parte, né, de criação de prompts e agentes de inteligência artificial. Legal. Então a parte de agentes é muito importante. Né? E eu acho, né, eu criei um agente chamado Júria, que é um agente para advocacia. Então, o que esse agente ele faz? Ele consegue resolver a vida do advogado. Ele consegue, deu um treinamento em São Paulo, né, o Maurício Montanarini, vou encaminhar para o Maurício depois, ele me falou que ele ganhou 6 horas na semana. Você imagina, né, você ter um profissional que ele vai fazer uma consultoria e ele vai fazer outros profissionais ganharem 6 horas, 8 horas, 10 horas na semana. Muitas empresas americanas já estão aumentando o valor de profissionais de 20% a 30%. Por quê? Porque eles resolvem mais rápido. Então, se você tem um profissional que resolve, né, o problema, né, mais rápido, então a gente vai aumentar o salário desse profissional. Então, essa é a mentalidade de algumas empresas americanas que estão começando a vir para cá. Então, esse curso ele serve justamente para isso, né, para dar uma formação de inteligência artificial para as indústrias poderem contratar esses profissionais. Né? E o salário é muito bom, porque justamente são profissionais que vão estar atuando diretamente na empresa. Quando eu falo diretamente, ele pode ser consultor. Claro. Então, ele pode trabalhar na parte médica, na parte de direito, na parte portuária. Então, você imagina a parte de logística, você poder usar a inteligência artificial para você automatizar toda a parte de logística portuária, né? Então, são profissionais que estão precisando no mercado e esse curso vai justamente estar abrangendo isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito, muito, muito bom. Cara, Mauá, toda a tua trajetória até aqui, se você pudesse dar uma dica para as pessoas aí que estão, principalmente no lado do empreendedorismo, estão querendo criar sua empresa, seja uma empresa de serviço, criar um produto, enfim, baseado... Acho que é melhor você falar com propriedade em cima do que você tem feito, né? Eu quero criar uma EdTech. O que não fazer? Na realidade, uma última frase, assim, uma última coisa que eu queria falar para você. A gente não está encerrando. Ainda não está encerrando? Não, então não. Tá. É só uma provocação. O que não fazer? Eu tenho uma ideia de negócio, quero criar uma EdTech, talvez um ensinamento que você aprendeu na marra. Uma coisa que precisa ter ética. Tá. A primeira coisa que você precisa ter ética. Você precisa respeitar todas as pessoas. Então, por exemplo, quando eu estou numa escola, eu cumprimento todo mundo, desde o colaborador de serviço da escola. Eu sempre fui parceiro. A escola que financeiramente não é boa para mim, mas eu estou nela, falo, poxa, o que eu posso ajudar para você ter mais alunos? Legal. Porque é importante, porque eu estou lá como parceiro da escola. Então, muitas vezes, a matéria que eu leciono, que é de tecnologia, é a aula que os alunos mais gostam. Caramba. Muitas vezes é a aula que eles mais gostam. Então, eu vejo esse papel que eu tenho em relação em fazer algo grande, fazer algo diferenciado para esses alunos e trazer novos alunos para as escolas parceiras. Legal. Né? É justamente isso que eu quero, trazer para a escola crescer muito mais. Porque eu vejo que se a escola crescer,
a gente vai ter mais alunos e eu também vou ter mais alunos em relação a isso. Então, eu sou muito parceiro em relação a isso. Então, você ter esse olhar colaborativo nos seus parceiros, né? Na sua equipe. Então, a equipe é muito importante. Você ter uma boa equipe é muito importante. Então, a gente fez, vou dar um exemplo, a gente fez uma finalização no ano, então a gente fez um jantar, fomos no boliche, a gente se divertiu. Então, essa interação entre a equipe, você ter uma sinergia, você ter um ambiente de trabalho muito bom e você respeitar as pessoas. Isso é muito bom. Como nós da faculdade, vou falar para o professor Guerra, que eu adoro trabalhar com o professor Guerra, com a nossa equipe, é verdade, você sabe disso. Sim. Com a nossa equipe, é excelente a nossa equipe. A nossa equipe, a gente tem liberdade de conversar. Divertido, então, né? Nós somos, os professores têm história de 15, 20 anos que eles trabalham juntos. Então, isso é muito gostoso. Né? Então, você ter uma equipe boa, você consegue crescer. Isso é o principal. Caramba, que bela mensagem essa, hein? Que bela mensagem. Eu estava lembrando de uma coisa agora, que era para ter te perguntado antes. Você estava falando do momento, teve dias ali de você selecionando para os pequenininhos, depois para os mais velhos, depois para da faculdade. É isso mesmo. E já aconteceu de você ter dado aula para o pequenininho e esse pequenininho está na faculdade? Sim. Agora? Já? É incrível isso. E você não reconhece ele, porque o que acontece? Um aluno de 5, 6 anos e um aluno de 16, de 26, é muita diferença. É muita diferença. Né? Então, foi agora na semana de engenharia, eu dei aula para um aluno com 12 anos e hoje ele está muito bem empregado. Ai, que legal. E ele escolheu o que é muito gostoso. Porque quando ele está no fundamental, ele escolheu uma parte de tecnologia, se identificar e depois ele vai fazer uma faculdade disso. Tá. Ou seja, ele teve ali uma chance de conhecer. E aí ele vai muito bem, porque ele conheceu essa parte de tecnologia, né, como se fosse uma formação, e aí ele vai fazer a escolha universitária, essa parte de tecnologia, e ele vai estar muito bem empregado. Né? Então, isso é falar, poxa, professor, eu estou aqui trabalhando numa empresa de tecnologia, eu estou muito bem empregado, mas eu lembrei das aulas onde eu comecei com o senhor. Isso vai muito gostoso. É emocionante. Isso é muito, mas é gostoso mesmo, é gostoso mesmo. Chega a ser emocionante, Que legal, cara, que legal. Bom, agora sim, vamos para um final aqui. Eu tenho sempre uma pergunta final, claro. Eu vou fazer depois, tá? Primeiro, se tiver alguém assistindo aqui que tem uma escola, né, e se interessou pelo trabalho da tua empresa, como é que ele faz para entrar em contato? Isso, é muito fácil. Né? Então, Logic Minds Ensino é o nosso Instagram, Logic Minds Ensino, ou pode ser no telefone 13 99700 6484. Então é 13 99700 6484. A professora Paola vai te atender com muito cuidado e a gente vai verificar a melhor proposta. Hoje a gente tem muitas propostas, a melhor proposta para o seu colégio, tá? Tenho certeza que vai ser um sucesso. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Então, independente se for da Baixada. Sim, independente. Hoje a gente tem aí em vários cenários diferenciados. Né? A gente dá treinamentos para os professores para justamente estar usando o nosso material. Entendi. Né? Tá usando o nosso material ou na grade curricular ou no extracurricular ou para uma parte de ensino. Então, vou dar um exemplo. A gente trabalhou muito com aqueles óculos de realidade imersiva. E a nossa equipe hoje, ela cria ambientes naquela realidade imersiva. Vou dar um exemplo. Então, um aluno ele vai estudar o mundo jurássico. Nós recriamos o mundo jurássico. Então, quando o aluno coloca o óculos de imersão, ele vai estar dentro do mundo jurássico. Caramba. Léo, ele nunca mais vai esquecer aquilo.
Só de levantar a cabeça, de ver o tamanho real de um dinossauro, é fantástico. Ele vai estudar movimento de rotação e translação da Terra, quando ele coloca o óculos, ele vai estar fazendo uma viagem espacial. Legal. Então você tem na educação algo imersivo, algo onde eu consiga pegar esse objeto de aprendizagem e colocar na prática. O que transforma um livro ou uma frase ou um texto que ele realmente consiga aprender é a vivência dele, é essa imersão que ele vai ter. E é isso que nós criamos para os alunos terem. Muito bom. Caramba. Que legal. Agora eu quero te fazer a pergunta. A pergunta ela é meio reflexiva, tá? Claro. Né? Então, presta atenção. Imagina o seguinte, e ela é muito para provocar o seu momento profissional. Imagina que você passa a ter um poder especial que é você poder voltar em algum momento da sua linha do tempo para trás, e nesse momento você vai conseguir voltar, vai chegar até você e vai falar alguma coisa no seu ouvido. Tem uma única oportunidade e um único momento dessa tua trajetória e falar algo para você no seu ouvido. Que momento que seria esse e o que você falaria? É uma ótima pergunta. A vida profissional é muito difícil, principalmente de um empreendedor. Então tem vários momentos, Léo, que você pensa em desistir. Tem vários momentos. Então eu tive vários momentos ali, financeiramente falando, né, onde eu tinha poucos alunos, eu tinha mais conta do que alunos, né? Mas o que eu falaria para nunca desistir? Caramba. Nunca desistir. E eu consegui aonde eu cheguei porque eu nunca desisti. Todas as dificuldades que eu tive, eu falava, vai dar certo. Porque eu tinha um propósito. Isso é muito importante. Legal. Você acreditar naquilo que você faz. Nunca desista. Que legal. Muito bom, viu, Mal? Porra, sensacional. Sensacional. Fiquei até emocionado. Eu percebi, mas isso que é bom. Você me pegou nessa pergunta, hein? Esse aqui é bom. Porque você me fez voltar. Verdade. É porque você lembra de tudo que você fez até aqui. A dificuldade. A dificuldade. E o que você fez para resolver essa dificuldade? O que você enfrentou? E só você sabe. Sim, né? Só você aquilo que você enfrentou. Porque tem muitos empresários que, nos primeiros 5 anos, eles desistem. As empresas fecham nos primeiros 5 anos. Se ele não desistir, se ele tem um propósito, eu tenho certeza que ele vai conseguir continuar. Legal. Muito bom, viu, mano? Quer falar alguma coisa a mais? Não, eu só agradeço. Agradeço você pela oportunidade. Estar com um estúdio lindo. Legal. Eu torço muito para você pessoalmente. Obrigado. Eu gosto muito de você. Obrigado. Quero que você cresça cada vez mais. Muito obrigado. Né? E o Léo é nosso colega aqui da universidade, então eu fico muito feliz. Né, estar mais uma vez com ele. Eu que agradeço por você ter topado as minhas loucuras, eu falo. Né? E, gente, eu vou deixar aqui algumas informações do professor Mauá na descrição desse vídeo, para vocês poderem encontrar ele. Então, eu vou deixar mais fácil, tá? Se vocês quiserem entrar em contato com ele. Se você tem uma escola, como ele falou, eu vou deixar os contatos aqui também no vídeo. E aproveita, se você gostou, comenta, compartilha, dá o seu like aí, porque isso ajuda também a gente entender aqui quem é legal da gente trazer. E eu tenho feito uma coisa aqui, Mauá, que é o seguinte, eu tenho pedido para o pessoal comentar quem eles gostariam que eu trouxesse para conversar comigo. Mas hoje eu vou fazer essa pergunta diferente. Quem você gostaria que eu trouxesse para conversar comigo? Independente se eu vou conseguir ou não. A quem eu gostaria? Que eu trouxesse para conversar comigo. Perfeito. Hoje eu tive contato, eu vou até avalizar isso. Hoje eu tive contato com o Jeff Michaelis. A família dele fez o dicionário Michaelis. Hoje ele está no Kennedy Space Center. Ele está desenvolvendo hoje um intercâmbio espacial. Hoje ele é uma das principais pessoas que fazem intercâmbio espacial. Ele, o que é? Ele é um empreendedor que acredita
justamente em novas tecnologias. Então, lá no Kennedy Space Center, eles estão desenvolvendo, Léo, novas tecnologias, inclusive com inteligência artificial. Então, hoje de manhã, a gente bateu um papo exatamente sobre isso. Quais são as novas profissões do futuro? E ele falou sobre isso. Que legal. Quais são as novas profissões do futuro? Quem é que está desenvolvendo isso? Que empresa? Então, lá, eu posso falar que é próximo lá da NASA, lá no Kennedy Space Center, eles estão desenvolvendo algo fantástico e eles vão precisar de profissionais para justamente ter esse tipo de mercado. Legal. Então hoje foi um bate-papo de manhã, hoje foi muito gostoso o meu dia, hein? Foi um bate-papo de manhã fantástico, eu nem imaginava isso. Legal. E ele é um empreendedor, né, que ele está lá, mas ele quer trazer alunos de escolas, um intercâmbio lá para o Kennedy Space Center para fazer esse intercâmbio cultural. Então lá eles têm, por exemplo, Minecubes, que é como se fossem mini satélites, onde eles programam mini satélites. Isso não chega para a gente. É algo que só eles têm acesso. Entendi. Plantações no espaço, por exemplo. Como que é uma plantação no espaço? Né? Então ele tem astronautas, né, que estão lá, ex-astronautas, e tem uma equipe fantástica, né, que é da KSCIA, que é fantástica, e hoje eu tive o privilégio de conversar com o Jeff Michaelis. Caramba. Então, sinceramente, era um cara legal, viu? Para você falar, porque ele é um empreendedor espacial. Interessante. Bom, mas ele é brasileiro? Então, ele estudou aqui no Colégio Rio Branco, e a família dele, né, tinha uma oportunidade de ir lá para os Estados Unidos, e aí ele hoje está lá nessa estação espacial próximo da Kennedy Space Center. Entendi. Então hoje é o principal intercâmbio que é da parte tecnológico do Brasil, é lá. Caramba. Então é um intercâmbio fantástico, onde o aluno, né, ele vai aprender, né, as principais tecnologias hoje, né, do mundo, a gente pode falar, né, que justamente eles estão desenvolvendo. Muito bom. Legal, cara. Muito bom. Tá anotado. Vamos lá, obrigado. Foi um prazer. Obrigado por ter participado. Espero que vocês tenham gostado mais desse episódio. E vemos vocês no próximo episódio, na próxima quarta-feira. Um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau, gente.